Olá, muito bom dia para você que está em casa acompanhando a programação da Amazonsat. Mais uma manhã com você, telespectador, recebendo esse carinho, essa receptividade e um dia maravilhoso para que a gente comece bem informado, não é verdade? Sabendo aí um pouquinho de saúde, bem-estar, algumas dicas e fazendo uma viagem que eu já vou dar uma dica para o programa de hoje pelo mundo dos cosplayers, que chama a pessoa, né, que se caracteriza com um personagem, seja ele de filme, de desenho ou até mesmo do cinema. E essa cultura começou lá com os norte-americanos, não começou lá nos japoneses, não. É uma cultura que vem de lá, que começou lá em 1932, mais ou menos, por aí. Mas teve o seu boom em 1990, que foi o ano que eu nasci, né? Então, ficou muito mais nas redes sociais, mais visível esse tipo de hobby. E a gente vai trazer uma história muito legal que é da Tia Sol. Isso mesmo, ela tem esse nome, né? Tia Sol, um nome artístico, que daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história dela, que ela tem 50 anos e se caracteriza, se veste aí de personagens, inclusive tem uma emblemática que eu acho que você de casa não vai esquecer, que é a Muriel, lá do desenho Cão Coragem, que é da minha época também, então ela vai fazer todo o sucesso no programa de hoje. Além disso, tem saúde, vamos falar sobre o linfoma, que esse mês de agosto, já que nós estamos no dia 1º de agosto, comemora-se, né, um mês dedicado ao combate a esse tipo de câncer. E, na verdade, é um grupo de cânceres com mais de 40 e alguns artigos falam com mais de 60. Mas a gente vai entender por que essa diferença de números na nossa entrevista de hoje. Então, a gente vai entender o que é exatamente o linfoma, quais são as suas causas, tratamentos, sintomas, que é importantíssimo nós falarmos a respeito dos sintomas para você de casa poder identificar se está convivendo com uma pessoa que de repente esteja sentindo algum desconforto, não sabe o que tem medo de ir ao médico. É importante sim sair de casa, sair dessa zona de conforto e procurar um especialista sempre. Então nós vamos falar a respeito dos sintomas, tratamento e prevenção para você que está em casa. Além disso, tem um programa voltado para as mamães. Sabe aquelas mamães de primeira viagem ou titias, como eu, que não sabe muito como dar o banho, como alimentar o seu bebê, qual a pegada correta, que fica mais confortável tanto para a mãe como para o bebê. Nós vamos falar sobre os cuidados com os bebês, os recém-nascidos. E você vai saber todas as dicas ainda nesta edição. Mas a gente começa o programa de hoje recebendo o hematologista Vinícius Matos, que vai falar um pouquinho pra gente a respeito do linfoma, que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, inclusive, que são vários tipos. A gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Acho importante então a gente começar a entrevista falando o que é exatamente o linfoma. Então, o linfoma é um tipo de câncer do sistema linfático, né, que é um sistema presente no organismo como um todo, que é composto por vasos linfáticos e os linfonodos, são popularmente conhecidos como ínguas, que é por onde circulam a linfa contendo os nossos linfócitos, uma espécie de glóbulo branco, que é o responsável pela produção dos nossos anticorpos. Muito se fala a respeito do sistema linfático, que está ligado, tem relação diretamente com o nosso sistema imunológico. Isso é verdade, doutor? Perfeito. Esse tipo de glóbulo branco, chamado linfócito, é o responsável pelo nosso sistema imune adaptativo. Ou seja, o bebê, quando ele nasce com uma imunidade geral para combater bactérias, fungos, enfim. E ao longo da nossa vida nós vamos desenvolvendo um tipo de imunidade através de vacinas, infecções que pegamos, nos tornamos imunes, por exemplo, à catapora. E para que isso seja feito, o nosso sistema imune ele precisa se adaptar. E, às vezes, essa adaptação, para acontecer, a célula acaba sofrendo uma transformação maligna nesse processo e é o que desenvolve o linfoma. Eu acho importante a gente explicar como é que funciona exatamente o sistema linfático de uma forma muito rápida. É claro que a gente não vai descrever aqui todas as suas funções, nem como muito complexo, é muito mais do que nós vamos explicar aqui, mas você de casa pode buscar
o Google, o Dr. Google, para depois entender um pouco melhor. Nós falamos que ele está presente no corpo, seja homem, seja mulher, independente do gênero. É claro que como nós falamos, o bebê nasce com um sistema imunológico geral e ao longo dos anos ele vai desenvolvendo através de vacinas, de vírus que nós pegamos, de doenças e tudo mais. Onde ele está presente exatamente? Esses linfonodos, né? Você tem que imaginar o sistema linfático como um grupo de vasos sanguíneos, né? Então eles estão presentes realmente no corpo todo, mas eles se acumulam nas estruturas chamadas linfonodos, que são aquelas ínguas popularmente conhecidas, ou carocinhos, que normalmente a gente identifica quando tem uma amidalite, aparece aqui debaixo da mandíbula, no pescoço, pode aparecer na região da axila e na região da virilha. Esses linfonodos é como se fosse o centro onde esses linfócitos ficam acumulados e onde vão ser desenvolvidos a nossa imunidade, realmente. Então, eles também estão presentes por dentro do tórax, no abdômen, dentro do intestino, do estômago. Podem aparecer, às vezes, lesões até dentro do cérebro, nos ossos. Então, realmente, estão presentes no corpo todo. Mas o que é mais fácil de identificar, e qualquer pessoa pode identificar, é na região do pescoço, da axila e das virilhas. Quando se tem uma afta, por exemplo, é muito comum, né? É algo que todo mundo já teve na vida e aí a gente percebe que, e para quem tem aparelho como eu, também incomoda bastante quando tem um machucado. Tá lá essa íngua, o linfonodo falando assim, eu tô aqui, né? Tô combatendo esse ferimento ou essa infecção, né? E essa é a primeira dica para saber quando a gente tem um quadro benigno ou maligno. Quando a gente tem uma amidalite, uma afta, como você falou, mesmo uma lesão na perna, que costumam aparecer esses linfonodos, são geralmente linfonodos que aparecem rapidamente, bastante dolorosos, né? E depois de 1 ou 2 semanas, eles desaparecem e não deixam vestígios. Os linfomas são tumores onde esses linfonodos eles vão crescendo progressivamente, às vezes ao longo de semanas a anos, e que normalmente não doem. São mais duros, mais rígidos no toque e às vezes podem ficar aderidos ou não à pele, aos planos profundos, mas a característica principal é que eles não são dolorosos. E é o primeiro sinal que todo mundo tem que ficar atento. Se apareceu alguma lesão desse tipo, que não está diminuindo, passa uma semana é pouco, mas geralmente a gente dá um prazo de 2 meses para isso acontecer, continua aumentando, é melhor procurar um médico. Mas é importante, né? Antes desse período prolongado, 2 meses já é muita coisa, né, doutor? O importante é procurar um médico o quanto antes para saber se é uma simples íngua ou se é relacionado a um tipo de câncer, o linfoma. Com certeza, o médico sempre vai questionar como que apareceu aquela alteração. Se foi relacionado a uma febre, se você teve uma amidalite, se apareceram sintomas como dor no corpo, ou seja, tentar identificar o porquê que aquilo apareceu. Fazer alguns exames de sangue para saber se está tudo bem, se teve contato com algum vírus recentemente, porque 2 meses é o prazo que a gente pega para ver que pode ser o chamado linfonodo reacional. Então, você acompanha, se não está crescendo, e lógico, a pessoa não tem outros sintomas de que está piorando. Se ela está bem, não está perdendo peso, não está mais tendo febre, não está tendo suor em excesso à noite, coceira no corpo sem uma causa explicada, ou outros sintomas do tipo. Doutor, nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, porque no próximo bloco a gente vai mostrar quais são os tipos de linfomas, porque existem 2 principais e a gente vai entender o que é um, o que é outro e qual a diferença deles. Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, lembrando que nesse tempinho você pode interagir com a nossa produção, mandar mensagens, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, é muito importante a sua participação. Então não perca essa oportunidade, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!